Oi, gente, Madu aqui, passando para lembrar para todos vocês dos nossos queridos produtinhos da IFMSA. Eu mesma já tô aqui fazendo a diferença com a minha blusa. Temos também essa blusa maravilhosa, fala sério, essa estampa da Med. Temos também nossos caderninhos para vocês anotarem cada vivência que vocês passam, cada coisa nova. E também os maravilhosos, incríveis broches da IFMSA, tá bom? Eles têm muita diversidade para você botar na sua blusa, na sua bolsa e também no seu tirante da faculdade. Então é isso, gente. Agora fiquem com o próximo episódio do Podscora. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Escora, o seu podcast sobre saúde sexual sem complicação. Eu sou a Rafaela E eu sou a Isabela. e nós hoje vamos bater um papo massa sobre menopausa com a doutora Sheila, que é sexóloga e também ginecologista. Olá, doutora Sheila. Olá, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, vamos começar as perguntas, né? A gente vai começar primeiro sobre algumas perguntas sobre você. E a primeira pergunta é: em que momento você começou a considerar a GO como uma opção? Ah, não foi logo no início. Minha primeira opção foi oftalmologia. Eu tenho um tio, aliás, que por sinal ainda atua em São Paulo, que é oftalmologista, e ele teve alguma influência nessa escolha. Ainda fiz um estágio em oftalmologia, e logo depois eu recebi um convite para acompanhar naquela época, porque assim, tem muitos anos que eu me formei, a gente tinha a oportunidade de acompanhar médicos, mesmo durante a faculdade. E eu recebi um convite para dar plantão na maternidade Ildete Falcão com um médico, professor, e aceitei. E já me encantei com a ginecologia. Ele tinha um trabalho muito interessante sobre parto de cócoras, Dr. Marco Cavalcante. Hoje ele atua em Maceió. E eu dei plantão com ele durante mais de um ano e com outro médico. E comecei a me interessar e fazer congressos e me encantei com a ginecologia, até porque eu acho que é um universo tão amplo dentro da medicina que você pode escolher diversas áreas. Então, talvez o que me encantou foi isso. De início, a obstetrícia e depois esse contato amplo no universo feminino. Posso fazer uma pergunta? E você falou que não trabalha mais com obstetrícia, né? Qual o motivo? Na verdade, foi um motivo pessoal. Eu tive uma infecção hospitalar logo que eu comecei a atuar no interior. E depois da pneumonia eu fiz uma pericardite. E aí eu precisei me afastar de hospital, de plantão, muito novinha ainda na medicina, então eu não tinha emprego. E aí, como eu tinha feito a especialização em colposcopia e citologia, fiz PTGI no Rio, eu resolvi colocar o meu serviço particular. Logo depois também tive outros problemas em relação à fertilidade e precisei ficar afastada há muito tempo e aí não voltei mais. Deve ter sido difícil, né? Mas pensando assim, no momento que você ainda estava na residência, ou talvez no internato, enfim, teve algum caso, ou até nos plantões, né, que você falou que tinha, algum caso que te fez brilhar o olho e pensar assim, meu Deus, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Com certeza me encantou muito esse trabalho que eu falei com parto de cócoras. Eu viajei para o Paraná, tive encontro com o Dr. Moisés Pacionic, que era o introdutor do parto de cócoras do Brasil. Já tem muito tempo, viu, gente? E vocês não eram nem nascidos. Eu me formei em 86 e entrei na faculdade em 81. Então, eu me encantei com essa área. E durante um ano e meio que eu dei plantão antes de me formar na maternidade de Falcão, eu tive um excelente aprendizado de orientação dos médicos com quem eu trabalhei lá, vi a parte de obstetrícia e tomei contato com esse universo feminino do gestar, do amamentar, né? Não era um contato assim muito íntimo, porque a gente atendia só na hora do parto, mas assim não foi um caso específico. Foi, sabe, uma coisa vai levando a outra. Foi mais por aí. Agora vamos fazer umas perguntinhas sobre a ginecologia e a obstetrícia em si. Qual é o maior mito, assim, sobre a ginecologia que você gostaria de desmentir? Mito em relação à profissão, à especialidade. Isso. Então, é, teve uma época que a ginecologia era considerada por outras especialidades ou olhada de uma forma superficial. Porque como é muito ampla, Uhum. acontecia isso. O mito de que, sabe, não é muito profundo.
Vocês não sabem muito bem isso. E com o advento das subespecialidades, eu acho que isso foi mudando aos poucos. Ajudou também a questão do manejo endocrinológico, porque durante muito tempo, linkando com o tema do nosso podcast hoje, que é a menopausa, durante muito tempo a TH foi muito criticada. Sim. E os ginecologistas sempre foram defensores do TH. Então, cardiologistas, oncologistas, geriatras, né, tinham uma certa resistência. E, assim, eram autoritários, inclusive, em relação à nossa especialidade. Eu acho que esse mito foi por terra. Graças a Deus, hoje, nós somos, por sinal, unidos. Graças a Deus, principalmente os cardiologistas, entenderam hoje a importância do acompanhamento da menopausa em relação à qualidade de vida, inclusive o aumento da sobrevida de pacientes já com comorbidades, quando essas pacientes fazem TH, lógico, se for possível. Então, eu acho que esse mito do ginecologista ser uma especialidade superficial, sabe? Eu acho que foi por terra. Eu acho que eu gostaria que isso se aprofundasse mais e que eu senti isso. Eu senti isso quando me formei. É muito bom ouvir isso, né? Que realmente a especialidade tá se tornando cada vez mais presente, cada vez mais uma possibilidade real para vários estudantes, né? Sim. Assim, eu falo por mim, porque meu pai é GO e eu acabei que me legal. apaixonando, assim. Ele atua no ultrassom só hoje em dia, mas eu acabei me apaixonando por tudo que envolve essa área. E aí, puxando esse assunto um pouco, né, de estudantes, enfim, como é que escolhe a especialidade. Você sente que tem uma característica, ou então um perfil, digamos assim, de estudante que não deveria fazer GO, assim, não pode se você não Acho gostar que sim. disso. Eu acho que todo médico tem que gostar do cuidar, né? Do cuidar envolve humano. Então, eu acho assim que o ginecologista tem um diferencial, o GO. Mas eu falo assim, o ginecologista como médico da mulher. É necessário que haja um perfil de formação de vínculo. É importante que você entenda que é uma das especialidades que acompanha por mais tempo um paciente. Então, eu tenho já avós, filha e netos, que são meus pacientes, minhas pacientes, assim, 3 gerações. E aquele médico que tem uma certa dificuldade nessa formação de vínculo, deveria realmente fazer outra especialidade. Especialidade tão importante quanto, mas que não cria aquele vínculo, sabe? Que você tem isso, você vai e pronto. Mas veja, o cardiologista é uma especialidade que faz muito vínculo. O pediatra, mas o que fica mais tempo é o ginecologista. Tá? Se vocês pensarem bem, porque o cardiologista, a pessoa só começa a ir ou depois dos 45, 50 anos, ou quando tem uma comorbidade. O pediatra tem aquela fase, né? Claro que o pediatra pode acompanhar a paciente até a adolescência, mas a gente começa muitas vezes a acompanhar crianças de 10, 11, 12 anos até o final da vida dessa mulher. Então, assim, aqueles estudantes que não têm esse interesse em estar olho no olho, sabe? De conhecer a paciente e dizer, o que aconteceu com você? Né, de entender que não está bem o negócio, ou então dizer, pô, você está tão bem, sabe? Eu observo até o cabelo, como a pessoa está arrumada, a maneira que ela se senta na cadeira em frente a mim. Aquelas pacientes que é a paciente que eu mais, assim, valorizo. Às vezes as pessoas dizem, não, é tão legal você ter paciente nova, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu tenho vínculo. E eu acho que o ginecologista, e principalmente aquele que é GO, que além disso vai fazer o parto dessas mulheres, tem que realmente gostar disso, sabe? De conhecer, de conversar, de ouvir, né? Não é à toa que o ginecologista até hoje tem fama de ser o clínico, o psicólogo, o médico da mulher. E é verdade, é real, né? Porque eu tenho pessoas que dizem a mim, Sheila, eu só venho para você, que eu dizendo, não, eu tenho que dizer, não é para vir só para mim, não. Você tem que ter o seu cardiologista em determinado momento, ou você vai ter que ir para o endocrinologista, mas em geral eu que encaminho. Entendem isso? É Deu uma para relação de perceber o que eu falei? confiança, Aham. né? É uma Sim. relação de confiança que você cria, porque é o que você falou, que
Cardiologista, endocrinologista é você que encaminha, porque a pessoa já sabe que com a confiança que vocês construíram, né, acabou que os profissionais que você indica são Sim. lei, digamos assim, né? E assim, isso é muito verdade. Porque quando Sheila é minha médica, né? Quando eu vou no consultório dela, ela sempre fala: Sua pele não tá muito boa, o que é que tá acontecendo? Você não tá muito arrumado, o que é que tá acontecendo? Aí a última vez que eu fui lá, ela: Você tá tão linda, tá com a pele tão boa. Aí eu. Eu acho que esse olhar é importante. E eu sei que tem colegas que têm talvez um pouco mais de dificuldade nesse sentido, né? Tem estudantes ou até médicos mesmo que depois resolvem fazer outra área porque o paciente gruda, né? Graças a Deus. Eu também grudo nelas, eu grudo em vocês. A próxima pergunta, né? O próximo bloco, na verdade, é mais sobre a menopausa, né? E a primeira pergunta é: o que é exatamente a menopausa? Então, a menopausa, na verdade, é um fato. A menopausa, ela é uma data. Tipo, último dia que eu menstruei. Se eu passar 12 meses ou um ano sem menstruar, aquela data é a menopausa. Então, a menopausa é um fato. O mais importante é o que levou essa mulher a parar de menstruar. Claro que a gente pode também ter a menopausa cirúrgica, quando faz, por alguma outra indicação, faz a histerectomia. Mas também é menopausa. Mas o ovário dela vai continuar funcionando. Ela vai continuar produzindo o estrógeno, a progesterona, os androgênios. Então, ela vai continuar com a função hormonal dela preservada, porém ela já teve a menopausa. Então, o conceito é esse. É um fato. E aí, partindo dessa questão, né, do senso comum, na verdade, que menopausa é um sinônimo de climatério, né? A senhora poderia Não, diferenciar pra gente? não é bem sinônimo. O climatério é justamente a fase que, para mim, é mais assim importante, que é aquela fase de transição. Então, são todos os movimentos, todas as mudanças de transição que vão acontecer até essa mulher não menstruar mais. Então, o climatério é uma fase bem longa, que pode ser diferenciada de mulher para mulher, tá? Então, o climatério pode acontecer em algumas mulheres de maneira mais tranquila e para outras de forma bem devastadora. Ok? Então, a diferença é essa. Em relação à idade, em geral, em torno de 45 anos, mas pode-se considerar pacientes a partir dos 40 que já têm sintomatologia, porque é o nosso principal foco de atenção, é a clínica, ou seja, a sintomatologia que essa mulher te traz, e o hipoestrogenismo, mas nem sempre a gente consegue laboratorialmente comprovar esse hipoestrogenismo logo que ela entra no climatério. Então, o climatério é realmente a fase de transição. É a fase em que você começa a falhar nessa produção hormonal e que aí vem os sintomas. E como é feito esse diagnóstico da menopausa e do climatério, né? Como eu falei, principalmente clínico. Daí vem a importância da gente conhecer essa mulher, né? E uma coisa interessante aqui, não é puxando o saco pro meu lado, que sou mulher, mas assim, eu tive alguns exemplos de pacientes que vieram para mim, que tinham um ginecologista homem e dizia assim: Sheila, eu amo meu ginecologista, mas eu vim aqui para conversar com você porque ele não consegue entender o que eu estou sentindo. E eu estou me desconhecendo. Eu sou outra pessoa. Então, o diagnóstico é basicamente clínico, até porque a importância maior do acompanhamento da menopausa é qualidade de vida, porque menopausa é um estado fisiológico, né? Então, é basicamente clínico e a gente pode também acompanhar o perfil hormonal, principalmente quando o FSH dessa mulher começa a subir, mais até do que o estrogênio estar baixo, porque essa mulher vai demonstrar com o FSH que está subindo que a sua hipófise está tendo mais trabalho para estimular esse ovário. Então, o FSH vai ficar alto até permanecer alto. Então, quadro laboratorial, principalmente FSH alto, estrogênio baixo, sendo que, como eu falei antes, mesmo com esses níveis laboratoriais normais, se você tiver os sintomas climatéricos, você já pode entrar em acompanhamento e terapêutica hormonal, inclusive. Eu acredito, assim, que o que você falou sobre a qualidade de vida é um fato muito importante, né? Quando se trata da discussão das mulheres na menopausa. A senhora tem uma reclamação que recebe mais, assim, qual é a principal alteração que essa mulher vai ter na qualidade de vida dela durante o período do climatério e a partir da menopausa?
Os sintomas que comumente as mulheres apresentam logo no início do climatério realmente são os sintomas vasomotores. Esses sintomas vasomotores incluem fogachos, né, que é aquele flush de calor. Tem mulheres que ficam até vermelhas, ondas de calor. Isso vai levar a uma alteração de sono e às vezes de humor. Esses são os primeiros sintomas que no começo começa a ser de forma sutil, e depois se acentuam mais. Hoje, com esse esclarecimento, com a comunicação, com a maior liberdade da mulher de falar sobre isso, então elas entendem mais sobre isso. Elas começam a reconhecer, até acho um pouco de exagero. Tipo, às vezes eu digo, não, vocês acreditam tudo a esse momento, também não é assim. Não exclui que você tenha um transtorno de humor, que vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico, mas realmente os principais sintomas, ou primeiro, os que primeiro aparecem, geralmente são esses, tá? Mas, assim, são inúmeras as modificações e as alterações que podem acontecer. E quanto à libido? Porque a gente tem essa dúvida, assim, sempre diminui e muitas mulheres acham que, assim, a menopausa é o marco do fim da vida sexual delas, né? Isso é um mito que tem que ser totalmente desacreditado, né? Primeiro, o que acontece em relação à sexualidade é, a gente tem que diferenciar. Aquela mulher que tinha um exemplo, um modelo de vida sexual boa, ela vai ter mais facilidade em manter essa vida sexual satisfatória. Aquela mulher que já tinha um comprometimento anterior na sua qualidade de vida sexual, vai piorar. E muitas vezes essa é uma fala constante que eu tenho de que, Sheila, eu nem ligo mais, foi até bom. Em relação à libido, a gente pode se estender um pouquinho nesse assunto, até porque eu sou sexóloga. A libido, é subjetivo, né? Desejo. Libido é subjetivo. Então, é a única etapa do ciclo de resposta sexual que a gente não pode mensurar. A pessoa relata. O que é que atrapalha a libido nessas mulheres? Só a queda hormonal? Não. É que essa queda hormonal vai levar a alterações do trato genital inferior, principalmente do tecido vaginal. Porque o estrogênio, que é o hormônio nobre da mulher, ele tem uma ação sistêmica. A gente tem receptor de estrogênio no organismo todo da mulher. Então, é um conjunto de sinais e sintomas que podem acontecer, que nem todas as mulheres vão ter tudo nem da mesma forma. A libido, da mulher, ela costuma ser muito ligada, é um pouquinho complexo para explicar. Mas o desejo, geralmente, ele é de forma diferente do homem. Ele é menos linear. O homem é assim, tô com tesão, excitei, tive uma ereção, fui para o encontro sexual, tive um orgasmo e depois a resolução. A mulher, ela é mais circular. Isso é comprovação científica, não sou eu que estou dizendo, foi Rosemary Basson que conseguiu provar que esse ciclo de resposta sexual linear, que até hoje é uma referência para diagnóstico e para o CID e para o DSM-4, porque as disfunções sexuais elas não estão só no CID, estão também no DSM-4. Esse ciclo de resposta circular engloba que nem sempre a mulher vai para o encontro com o desejo. Ela primeiro se permite excitar. Quando ela excita, ela tem a sensação da excitação vaginal, ela entra no ciclo, entendeu? E aí através dos estímulos, ela vai fazer uma sessão de excitação física e psíquica, chegando ao orgasmo ou à satisfação sexual. Então, assim, em relação à libido, sim, essa queixa é muito comum, mas o que atrapalha mais é o que a gente hoje nomeia como síndrome geniturinaria da menopausa, que ela se estabelece um pouquinho mais perto da menopausa, quando a gente está com uma deficiência estrogênica maior. Então, os tecidos vaginais da vulva, eles começam a ter uma dificuldade de excitação. E a mulher não tem aquela percepção de estar molhadinha. Aí ela demora mais a estabelecer o desejo. Fora isso, claro que a queda na produção dos hormônios androgênicos também pode alterar a libido. Mas existe muito de questão também sociocultural envolvida nesse momento tão complexo da mulher, que é a menopausa, que é sinônimo de envelhecimento.
E assim, pensando na relação da menopausa mesmo, com esses sistemas que você falou, tanto o geniturinário, e aí a gente fala também muito quando tratam de menopausa sobre a osteoporose e o sistema cardiovascular, né? Doenças cardiovasculares. Qual é a relação exata da menopausa com esses outros sistemas do corpo? Com a osteoporose, diretamente, a menopausa aumenta o risco de fraturas em mulheres após a menopausa. Em relação aos homens, e tanto a mulher, ela demora mais para construir massa óssea em relação à idade, como ela perde mais rápido. E a menopausa é um marco disso, porque a gente perde a capacidade de fixar nutrientes na medula óssea para produzir. Então, e aumenta a reabsorção óssea, a reabsorção dessa massa. Depende de outros fatores. Mas é muito importante aquelas pessoas, os ginecologistas principalmente, mas também o endócrino, o geriatra, até o cardiologista mesmo, se preocupar em relação à massa óssea da mulher, porque as fraturas, ou até uma perda tão importante que pode provocar dores em relação a microfraturas, que às vezes a paciente nem sabe que está fraturada, a gente só descobre no exame. Causa comorbidades importantes, e principalmente nas mulheres com mais de 75 anos, pode levar inclusive à morte, que são complicações por fratura óssea. Então, a menopausa, sim, é um fator preocupante em relação à osteoporose. O ginecologista tem que fazer avaliação, tem que fazer tratamento e tem que acompanhar esse tratamento ao longo da vida. E em relação ao risco cardiovascular, que é outra especialidade que hoje é realmente unida ao ginecologista, inclusive foi lançado pela Sociedade Cardiologista, acho que em 2022, novas diretrizes em relação ao acompanhamento cardiovascular da mulher menopausada ou climatérica. E dessa diretriz, se você abrir, você vai ver que eles citam, inclusive, que foi uma diretriz construída junto com a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de GO, junto com a SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira do Climatério. Então, realmente os cardiologistas estão unidos com o ginecologista hoje em relação a isso. A TH ainda não tem indicação formal para evitar doença cardiovascular, mas a gente sabe que os estudos apontam como proteção. Mas o cardiologista visa principalmente qualidade de vida dessa mulher. Então, acho que foi uma coisa muito importante que aconteceu, foi essa questão da gente ter essa adesão e essa valorização do cardiologista em relação ao ginecologista da mulher. Foi bastante gratificante assistir isso, porque eu vim de uma época em que eu prescrevia a medicação e o cardiologista, sem se importar, nem me dar satisfação, simplesmente mandava a paciente suspenda. Cardiovascular é o que mais mata as pessoas no mundo. A pessoa tem tanto medo de morrer que o que o cardiologista falar, ela vai fazer. Então, era um preconceito mesmo. E agora um pouquinho sobre o tratamento, né? Muitas mulheres pensam que a primeira linha é a mudança de hábitos de vida, né? Então, alimentação e atividade física realmente ajudam ou é um mito? Ajuda muito. E realmente é a primeira linha. Tá? Por quê? Se essa mulher já tinha hábitos saudáveis, ela vai ter que melhorar ainda mais. Eu digo que com a idade eu como melhor, como menos e eu malho mais. Tem que se mexer. É muito importante. Então, eu sempre digo aos pacientes, nós temos duas linhas de tratamento, que é a medicamentosa e a mudança de hábitos de vida. O ideal é a gente tentar fazer tudo junto. Se você disser, tenho que escolher um, eu vou escolher com certeza a mudança de hábitos que você tem que não são saudáveis, ou até melhorar esses hábitos. Até porque isso vai trazer benefício geral, né? Hoje você sabe que o exercício físico entra como diretriz na oncologia para prevenção de câncer. Não só câncer de mama, de útero, câncer. Então, entra o exercício físico em relação à proteção cardiovascular, em relação a câncer, em relação aos sintomas climatéricos. E, além disso, quanto mais qualidade de vida, que eu falo qualidade de vida, e de saúde você tem, você vai enfrentar as doenças, porque o que acontece na menopausa? A gente também tem uma coincidência de idade, onde aquelas doenças
que já estão no seu DNA, sabe? Que vão acontecer. Eu digo que 50% das doenças que a gente vai ter de qualquer jeito. Você comendo bem, você dormindo bem, mas 50% você vai adquirir. Porém, aquelas que você vai ter de todo jeito, você vai enfrentar muito melhor se você tiver hábitos de vida e condição psicoemocional e espiritual ou interior boa. Então, sempre que eu falo de mudanças de hábitos de vida com as minhas pacientes, eu falo sobre relações interpessoais. Sabe? Se você tem relação interpessoal ruim, o momento de mudar é esse. Porque isso adoece as pessoas. Investir em espiritualidade, seja ela de que ordem for, super importante. Porque envelhecimento é um fato, né? Então, você vai escolher como é que você vai viver esse momento de vida em que você já está apresentando doenças que são próprias da sua idade ou limitações. Então, sim, hábitos de vida é tratamento super importante, deve ser abordado de primeira linha no tratamento ou no acompanhamento da paciente em menopausa e junto com o tratamento medicamentoso, que inclusive até o FDA retirou das medicações que são usadas para terapia hormonal avisos que eles usavam antes por conta do WHI, aquele estudo que dizia que TH causa câncer. Então, foi retirado das bulas, porque hoje o mundo científico entende a importância da TH. Claro, naquelas pacientes que não têm contraindicação e que você tem segurança de segmento, porque não é toda paciente que eu tenho confiança. Porque aquela paciente que é irresponsável, que desaparece, que não faz segmento, que não vai para o cardiologista, essa paciente é complexo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que algumas mulheres, mesmo, tipo, super com indicação, acabam não fazendo. Aí eu tava no ambulatório de gineco e eu perguntei pra médica por quê? Tipo, é a paciente super indicada, ela fazia muita atividade física, cuidava muito da saúde. Aí ela falou que teve uma reportagem no Fantástico, que assim, foi um marco pra ela, que muitas mulheres ficaram morrendo de medo, não sei o quê, vou ficar com câncer, vou ficar com câncer. E, tipo, até hoje repercute, porque marcou uma geração, né? Você sabe que essa reportagem é exatamente falando, foi Fátima Bernardes que falou no Jornal Nacional, e ela abriu o jornal assim, terapia de reposição hormonal da menopausa causa câncer, baseado num estudo chamado WHI. Esse estudo foi feito em 2002, foi publicado, né? Sabe o que é um estudo científico que hoje é modelo de como não deve ser feito? Primeiro porque fizeram com mulheres na faixa de 63 anos, que hoje não é a faixa-alvo da TH. Então, nós iniciamos a TH, é importante iniciar antes dos 60 e nos primeiros 10 anos, antes de 10 anos que a paciente já entrou em menopausa, tá? Porque depois disso o benefício não vai compensar o risco. Sim. Então, esse estudo, ele teve vários vieses. Público-alvo, porque as mulheres eram mais idosas, muitas mulheres hipertensas e cardíacas. Além disso, o estrógeno que usaram no estudo era um estrógeno que não se usa mais. Nem se usa mais, acho que eram estrógenos equíneos e a medroxiprogesterona. Não se usa mais. Hoje se usa a medroxiprogesterona, eu estou em dúvida, mas os equíneos eu tenho certeza. Então, hoje a gente tem uma disponibilidade de estrógenos e de progesteronas que já se provou que não vão ter aquele resultado que esse estudo que a Fátima Bernardes citou nessa reportagem que a sua professora falou, causou realmente um desastre. Nos Estados Unidos, caiu assim de tipo mais de 50% do número de pessoas que estavam em uso que largaram o TH. Tá? Mas realmente hoje a gente tem muito mais segurança, tanto nos estudos como nos tipos de drogas que se usa. Eu acho que esse é o momento ideal pra gente, assim, fazer o contragolpe, digamos assim, né? Agora com mais ciência, com mais conhecimento, e separar, assim, quais são as mulheres que são mais indicadas para fazer a terapia hormonal e quais não são, né? Quais são os fatores de risco que talvez possam afastar uma mulher, né? Claro, com a avaliação específica, enfim, da terapia hormonal.
principalmente pacientes com câncer de mama, um histórico pessoal ou um histórico familiar muito importante, isso tem que ser compartilhado. A decisão da TH, aliás, é sempre compartilhada, tá? Sempre. É uma responsabilidade que o médico divide com o paciente. Então, vai explicar todos os riscos e benefícios. Eu sempre costumo dizer, as pacientes fazem assim, Sheila, e vai ter risco? Eu digo, risco há na vida. Eu não posso garantir que é 100% seguro, né? Mas, principalmente pacientes com eventos tromboembólicos pessoais e o câncer de mama. Existem outras coisas que a gente precisa ter cuidado, doença hepática descompensada, diabetes descompensado, mas hoje é muito difícil, porque a maioria dos pacientes diabéticos já vem em acompanhamento e geralmente o diabetes é uma doença assim que ela mobiliza uma responsabilidade de tratamento, pelo que eu acompanho, importante. Quando a paciente aceita que ela é portadora da diabetes, ela vincula muito no tratamento. Tem algumas patologias, algumas comorbidades, mas mesmo assim tem que estar muito descompensada. Os cardiologistas hoje, inclusive, nos têm como aliados no sentido de que a reposição hormonal, o controle desses sintomas climatéricos e principalmente da síndrome metabólica que vem acompanhando a menopausa, como o aumento de peso. Veja, o aumento de peso é fato. Quando você perde o estrógeno, a gente inverte a relação de massa magra e massa gorda. Então, as mulheres têm tendência a aumentar a massa gorda e é aquela, sabe, aquela gordura mais visceral, a infame barriguinha. E aí, o que acontece? Isso aumenta o risco por conta do perfil lipídico, do metabolismo do colesterol. Então, é importante hoje a gente entender que mesmo as pacientes que estão em acompanhamento com o cardiologista, já com diagnóstico de hipertensão ou de alguma síndrome cardíaca, existe sim a possibilidade de fazer o TH, principalmente o que não é por via oral. Nessas pacientes, é indicado a via transdérmica de preferência, não oral, tá? E o que é exatamente terapia hormonal, né? Você já começou falando um pouquinho das vias, mas quais são elas e qual é a composição da terapia hormonal? Primeira coisa que se faz é estrogenizar essa mulher. Porque o estradiol é o hormônio nobre da mulher. Mulher não é movida a testosterona. Testosterona é um hormônio masculino. Então, primeiro a gente faz a estrogenização dessas mulheres. Geralmente com estradiol. E hoje, como a gente tem muitas opções da via percutânea, ou adesivo, ou gel, a gente tem um spray também que foi lançado há pouco tempo. É um sprayzinho mesmo, não fica nada, bota no braço Ai, toda que manhã. legal. A gente prefere essa via justamente porque não interfere no perfil lipídico, no metabolismo hepático. Mas aquelas mulheres que têm útero precisam usar associado progesterona. Vai depender de cada caso, porque é sempre partilhado, como eu já tinha falado antes, mas é sempre também individualizado. Então, mulheres que têm útero têm que usar progesterona. E aí, às vezes, a gente faz um combo. Existe também a via de implante subcutâneo, que, principalmente naquelas mulheres que precisam usar mais de um tipo hormonal, é importante, ou aquelas mulheres que não querem usar medicação todo dia, porque é muito importante a sequência, porque é sempre usado baixa dose. A gente sempre usa o mínimo de dose que aquela paciente consiga ficar bem. Já que o objetivo é qualidade de vida, não adianta você usar uma medicação em que ela vai relatar: Sheila, continuo irritada, continuo gritando com meus filhos, coisa que eu nunca fiz, continuo sem tesão, continuo com fadiga, sabe? Tem muita queixa de fadiga. O paciente diz: eu não me reconheço, eu não tenho disposição para nada. Ou minha memória está falhando muito. Eu no trabalho não consigo linkar e não consigo ter aquele raciocínio lógico rápido que eu tinha antes. São inúmeras. Mais tendência à depressão. A mulher, depois da menopausa, tem até 3 vezes mais chance de ter quadros depressivos do que o homem. Então, esses transtornos de humor são muito importantes de serem acompanhados. Claro que tem paciente que tem patologia psiquiátrica e deve ser identificado e deve ser tratado com o psiquiatra também. Mas em relação a TH, hoje a gente tem o estradiol também vaginal, que naquelas pacientes que não podem usar de forma sistêmica, pode usar vaginal. E tem também os métodos alternativos, né?
Outras medicações que a gente usa, principalmente antidepressivos, inibidor de captação da serotonina, às vezes, quando os pacientes têm contraindicação. Tem ainda, para a síndrome geniturinária, tem as energias, que é super novidade, e que é bastante indicado na menopausa, naquelas pacientes que têm a função sexual prejudicada. Energia. Laser, Ah, sim. microfocada, tá? São opções também para aquelas pacientes que não querem ou não podem usar a medicação vaginal. Isso é, assim, pra mim é muito interessante de ver, né? Como a tecnologia evoluiu tanto e como a gente tem tantas opções. Gente, pra mim a ideia do spray foi É, maravilhosa. Como pode, eu não né? vou dizer o nome comercial aqui, porque eu não tenho vínculo, nem tem para mim. É um sprayzinho pequeno, vem com 50 doses mais ou Que menos. A gente, incrível. você encosta, é uma bolinha mesmo, é desse tamanho. Você encosta no braço e faz o spray aqui. Pode ser uma ou duas doses, aí a gente vai adaptando, tá? Não tem cheiro, seca em 30 segundos, não tem álcool, não irrita. Que legal. Fora isso, tem os adesivos, que eu não falei, mas tem os adesivos. Então, naquelas pacientes que podem usar por via percutânea, que não tem um sobrepeso importante, é outra coisa. Essa questão do sobrepeso, que hoje a gente se preocupa muito, e realmente, tem pacientes com sobrepeso muito importante, a gente tem que tratar essa obesidade, porque você vai agregar risco, entendeu? E aí, essa questão do adesivo, às vezes a gente evita, mas pode usar o spray, pode usar o gel. E uma dúvida minha mesmo. Quando a paciente, por exemplo, usa um adesivo, se não um spray, ela pode usar também o via vaginal, o via oral? A gente faz a combinação ou não? É isolado? É isolado, mas pode fazer combinado. Então, Ah, tem pacientes que têm, como eu falei antes, é um conjunto de sinais e sintomas que nem todo mundo vai ter tudo, nem na mesma intensidade. Então, tem pacientes que têm um impacto na mucosa vaginal e vulvar muito importante. E mesmo com níveis de estradiol bons e que você consegue controlar outros sintomas, você tem a queixa da paciente, né, que é a resposta excitatória, o ressecamento vaginal, a dificuldade de entrar no jogo erótico, sabe? De linkar, porque ela não tem essa percepção. Fora a dor, o atrito, as fissuras, porque há um afinamento desse tecido. Então, a mucosa, ela fica esgaçando mesmo. Então, é, inclusive, essa paciente pode ter mais riscos de colpites, cervicites, uretrites, cistites, tá? É, então, assim, nesses casos, a gente às vezes sim associa, mesmo ela fazendo o sistêmico, então sempre aquelas pacientes que não têm contraindicação, iniciar com o sistêmico, e dependendo do retorno dessa paciente e de como vai o manejo das queixas dela, adequar a um outro método, ou o creme, ou as energias. E aí, pensando assim, essa parte médica, as indicações com o profissional, na verdade, são, claro, muito benéficas, né, para a mulher. Mas também tem, a gente sabe, né, com acesso à internet, enfim, pessoas que tentam fazer uma reposição hormonal sem ter indicação, ou então sem ir no acompanhamento. E aí, qual seria, assim, os riscos principais, né? Quais seriam os riscos principais desse uso indiscriminado? Em relação à rede social, é muito importante que tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim. Inclusive fake news, inclusive informações que eu considero até criminosas, porque colega médico dizer absurdos em relação à prevenção do câncer, em relação à vacina do HPV, em relação a tratamentos que a gente sabe que é ineficaz em relação a câncer, por exemplo. É importantíssimo que as pessoas entendam que, por mais que aquele profissional publique qualificações, a internet é sempre, mesmo para aquele profissional sério que, sabe, fornece excelentes eh, dicas, excelentes informações, porque a internet hoje é isso, é o meio de comunicação mais importante que a gente tem. É muito importante que entenda que sempre aquela mensagem é coletiva. Essa mensagem pode não servir para você, principalmente em relação à menopausa. Quem é essa mulher? Em que momento de vida ela está, né? Então, você não pode pegar uma informação que é coletiva e trazer para você.
Entende isso? Então, assim, foi muito importante você colocar esse ponto aqui para que principalmente as meninas mais jovens que são mais ligadas, que é normal, que eu acho que hoje eu mesmo não tenho Instagram profissional, mas eu acho super importante. Eu sigo algumas colegas e acho que quem tá começando é porque tô com preguiça mesmo. Eu gosto de me comunicar, mas eu não quero mais ter nenhuma obrigação. Só isso. Mas foi mais ou menos isso a sua pergunta. Sim. Eu Conseguiu responder, consegui. conseguiu. E outra coisa, para mulheres que não querem fazer a reposição hormonal, é interessante fazer outra medicação, por exemplo, esse caso do ambulatório, a minha professora passou fitoterápicos, ela recomendou um chá, acho que era chá de boldo. É interessante fazer isso caso a paciente não adira. Não tem aderência. Não tem aderência da É parte da complicado. paciente. Sim, sim. Veja, é como você falou, a paciente tem o direito de dizer, eu não quero fazer reposição hormonal. Tudo bem. O que é que o ginecologista vai fazer naquele momento? Vai acompanhar a sintomatologia. Então, o que incomoda mais essa mulher? É a insônia? Vamos trabalhar essa insônia. Seja com medicação, de preferência não. Seja indicando métodos ou um psicólogo que faça um TCC com essa paciente, entender o histórico dessa paciente de insônia. Será que ela já tinha insônia antes? E essa insônia continuou? Ou essa insônia piorou? Ou ela dormia super bem? Porque, gente, tem que dormir bem, né? Tem que dormir bem, é muito importante. Porque essa dificuldade do sono interfere diretamente no humor. Os pacientes ficam irritadíssimos. O paciente perturba sabe, a paz doméstica. Então, é muito importante. Então, por exemplo, a gente está dando esse exemplo do sono, tem várias outras coisas. Tem drogas que podem ser manejadas em determinado momento, ou inclusive encaminhar para especialistas do sono. Mas o ginecologista pode sim tentar um manejo dessa questão do sono. Humor. Ah, não, eu estou dormindo super bem, Sheila, mas o que me incomoda mais é a falta de disposição física, é a falta de impulso para o sexo. Isso me incomoda mais. Então, você vai focar nisso. Ou com a terapia sexual, ou com medicações que vão deixar aquela paciente com a vagina mais preparada para a excitação, para o coito, que pode ser medicação, pode ser energias, vai depender. Vai depender de quê? Se essa paciente não tem contraindicação, como resultado é o mesmo. Tanto o uso do estrogênio ou derivados, ou até o promestreno, que é um hormônio vaginal, ela pode melhorar, só que é uso contínuo. Tem que usar toda semana de 2 a 3 vezes. Às vezes essa paciente não quer. Aí ela vai para a energia. Ou seja, paciente não quer fazer TH sistêmica. Pode? Pode. Vamos manejar a sintomatologia. O que você não pode é abandonar essa paciente. Você tem que estar ali, dizendo, vamos ver o que a gente pode fazer. Usar um ansiolítico, um estabilizador de humor, vai depender. Os chás, esses fitoterápicos, tem fitoterápico que a gente usa, assim, que, assim, não tem muita comprovação científica, mas os estudos mostram que uma grande parte dos pacientes, não vou falar aqui em estatística, porque eu não estou agora com certeza, mas existe melhora, a gente não sabe até se é placebo, mas existe. E a abordagem sexual. Porque muitas dessas mulheres, ela não traz a queixa para você. Então, o ginecologista tem obrigação de questionar como está a qualidade de vida sexual dela. Se ela está satisfeita, se está tudo bem. Lembrar que a vida sexual de uma mulher que tem uma parceria fixa ou um vínculo conjugal vai afetar outra pessoa. Porque vai afetar a sexualidade daquele cônjuge, ou namorado, ou parceiro ou parceira. Então, é importantíssima essa abordagem, que muitos médicos têm dificuldade de abordar. Então, você vai manejar essa questão sexual. Ou seja, não quero fazer TH, vamos sim ver o que pode fazer para essa mulher. Fazer a prevenção da osteoporose sempre. E a conversa em relação aos hábitos de vida.
Isso é algo tão importante, assim, pensando também no constrangimento, no tabu, né, que se constrói acerca principalmente da sexualidade feminina, né? Assim, já não tem tanto costume das mulheres só chegarem no médico e falar, não, porque eu tô com problema nisso, tô com problema naquilo. Então, eu acredito que principalmente nesse momento delicado, né, da vida da mulher, de mudanças, muitas alterações em todos os âmbitos da vida, essa pergunta é essencial, né? Sim. Na verdade, eu vou aproveitar esse comentário que você fez para fazer um outro comentário para os estudantes. O médico tem que entender que a queixa sexual tem que ser abordada, tem que ter uma certa busca ativa, tem que fazer parte do questionário, até porque está no CID, até porque compromete qualidade de vida. E a Organização Mundial de Saúde considera a satisfação sexual como parâmetro de avaliação da qualidade de vida do indivíduo. A sexualidade ela não pode ser separada da satisfação da vida dessa pessoa. Ela está inclusa em tudo, tanto no biológico, como no psíquico, como no comportamento social. Então, os médicos precisam fazer um questionário. Não precisa perguntar muita coisa, não precisa invadir a vida da pessoa. Ela vai falar até onde ela puder, mas você precisa permitir que ela fale. E você tem obrigação de saber acolher essa queixa e saber conduzir. Ah, precisa tratar? Não, mas você precisa validar a queixa do paciente. Porque ele já vem com tanta dificuldade para falar, as mulheres e os homens também. Mas as mulheres, particularmente aqui, têm a dificuldade. E se o médico, ele se recusa até, sabe? Às vezes corta o paciente. Muitas vezes por uma deficiência nossa, porque a gente não tem formação em atendimento de queixa sexual na faculdade, que é um absurdo, mas não tem. Então, esse recadinho que eu estou dando, assim, que é muito importante que os estudantes hoje entendam a necessidade de entender a queixa sexual, de abordar, de validar quando o paciente diz, olha, doutor, realmente eu estou com um problema em relação a isso. Eu não estou muito satisfeita, olha, está acontecendo uma coisa, realmente, já que você... Então, é validar. Tá, realmente, então, o que está acontecendo? Se a paciente não quiser falar, ela não vai falar. Mas dá oportunidade. E entender também que a relação sexual envolve outras pessoas. E às vezes aquela paciente ou aquele paciente está achando que ele é uma pessoa ou ela que é problemática ou que tem uma disfunção, e às vezes o problema é do outro, que ele está interiorizando. Existe no atendimento de terapia sexual um entendimento do profissional que a projeção e a introjeção nas queixas sexuais é muito comum. Você tem um problema e projetar no outro, o problema é seu, principalmente as mulheres. Ou introjetar, o problema é do outro e você acha que é você. Então, o médico tem que validar, tem que permitir que esse paciente fale, tem que dizer, eu vou te ajudar. Ok? Foi um recadinho bem longo, mas acho Não. importante. Acho que assim, a última, na verdade, pergunta que eu queria fazer, até porque eu tô vendo na UBS, né? Eu ainda tô no terceiro período, então nem peguei saúde da mulher ainda, mas eu tô vendo na UBS chegando no Implanon e tal, e é tão bom assim a gente ver que o SUS está agregando também essas outras questões, né, de tratamento, não necessariamente relacionadas à menopausa, né? Mas eu queria saber, assim, da sua experiência profissional, se você observou muita desigualdade nesse acesso ao tratamento da menopausa, falando especificamente sobre o tema de hoje, né? Quando as mulheres vêm, talvez, da rede pública e vão para a privada, ou vice-versa. Infelizmente, sim. A gente tem inclusive protocolos que a gente sabe que são usados na saúde pública, que a gente não usa exatamente aquilo no protocolo, no consultório, né? Então, a medicina de saúde pública ainda precisa melhorar muito. Nós temos um programa de saúde pública, que é o SUS, que é assim, é realmente a intenção e o projeto é excelente, tá? Mas existem muitas dificuldades ainda. E sim, há muita dificuldade em acesso, tanto a cirurgias quanto a tratamentos. Graças a Deus, essa UBS, você falou,
já chegou em Planon, né? Mas assim, até agora eu não consegui ver isso. Eu já não estou trabalhando tanto na. Eu trabalhei muitos anos fazendo PTGI, no Centro de Especialidade do Augusto Franco, e comecei no Mosqueiro, muitos anos. Mas eu não estou mais fazendo isso, mas eu espero que tenha melhorado. E também a gente está vendo, assim, relatos de colegas dizendo que não estavam tendo acesso nem ao Implanon, nem ao Mirena, né, e o Calena. Não sei se já está chegando, mas você está falando agora. Um exemplo claro é que, por exemplo, a reposição hormonal, a gente não tem acesso na rede, na rede pública para essas mulheres, esses métodos que a gente falou aqui, mais modernos, de gel e tudo, tem mais dificuldade. Tem uma restrição farmacológica. E não são medicações muito baratas. Em relação às energias, então, muito mais difícil porque são tratamentos mais caros, tá? Terapia sexual, tratamento mais caro. Então, assim, sim, há diferenças no atendimento e a gente vê ainda uma diferença bastante grande daquela paciente menopausada ao acesso que ela tem à terapêutica e às vezes até a diagnóstico mesmo, do que a paciente do privado. Isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que o Ministério da Saúde vai muito contra alguns princípios da FEBRASGO, né? Não princípios, mas contra algumas recomendações. Porque, querendo ou não, tem que ser uma coisa mais ampla para todos, né? Então, não tem como. Eles pensam custo versus benefício, né? E também assim, veja, eu entendo algumas posições do Ministério da Saúde, porque eles visam saúde populacional. E tem impacto. Muitas medidas que a gente faz diferente no consultório, em relação à saúde coletiva, tem impacto. Sim, O que a gente quer é impacto. sim. Infelizmente, na minha área, que é a área de, principalmente de prevenção do câncer ginecológico, a gente não conseguiu ainda. O programa de prevenção do câncer ginecológico, principalmente colo de útero, já tem muitos anos de implantado. Exame de lâmina, por exemplo, que é o Papa Nicolau, ou colpocitologia oncótica. Quantos anos está aí? Já mudou o protocolo para fazer o controle com PCR, a prevenção com PCR, que é excelente. Não deu certo, o outro já começou outro. E a gente não está tendo acesso fácil ao PCR. Não chegou em quase nenhum BS na minha mesmo. Se eu não me Então, engano, ainda não chegou. eu entendo, assim, que existe diferenças e vai ter sempre. Vai ter sempre. Por causa disso, porque o objetivo maior do Ministério da Saúde é o impacto populacional. E se for bem feito, existe. Na Austrália, este ano, nós tivemos a grata notícia de que lá zerou câncer de colo de útero. Se eu falar a você que em 20 anos nós não conseguimos diminuir os números de câncer de colo de útero de mulheres no Brasil. Então, sim, tem muita diferença e temos muito que caminhar e eu espero que isso mude, né? E como é que o SUS está abordando a terapia, né, hormonal, o tratamento para menopausa em si? Que eu saiba, Não faz. não, é o Não tá. acompanhamento do Ah, ambulatório ginecológico e os ginecologistas tentam o quê? Pedem, solicitam todos os exames anualmente. Eu digo porque meu vínculo público hoje, eu atendo faço um ambulatório na Assembleia. Não é público, assim, porque é só para funcionários e dependentes da Assembleia, mas a grande maioria que eu atendo lá não tem plano de saúde. E lá o serviço só oferece a consulta. Então, assim, eu tenho essa dificuldade ainda, porque a gente pede muitos exames, tem pacientes que passam um ano para fazer os exames. Aí você fica meio que insegura em relação a TH para essas pacientes, porque eu digo, olha, eu não posso prescrever a medicação sem ter esse acompanhamento da sua mama, por exemplo, né? E muitos demoram muito. Às vezes nem conseguem, desistem, né? Então é uma pena. Em relação à terapêutica, essas medicações eu desconheço se estão distribuindo. uhum. Ai, doutora Sheila, eu achei, assim, essa conversa excepcional. Pra mim, durava pra Obrigada. sempre. Mas a gente vai precisar encerrar. Eu agradeço muito a senhora por ter se disponibilizado e por ter trazido seus conhecimentos. Agradeço também aos nossos parceiros que estão com a gente, da Universo Camisetas, que fez essas blusas lindas.
ó, do Clube Escória. Mostra atrás, mostra atrás. Ai, gente, que linda essa camisa, eu amei. E também do Lajão, que deu as nossas canecas vermelhinhas, vermelho escória, pra gente. E a todos vocês que assistiram, muito obrigada e fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigada, tchau. Tchau.